Aqui estar com todos vocês para poder dividir uma história que eu vivi aqui em Recife. Foi uma namorada minha que eu tive, o nome dela é Joana Bezerra. Foi assim, estava andando por aí, quando de repente eu a vi. Joana Bezerra, linda, com o coque na cabeça, os botrinhos de fora e uma blusinha toda encruzilhada. Eu, que não sou bobo nem nada, fui paquerar a moça, né? Ô, linda, tá marineira com essa blusinha aí, hein? E lá mesmo ficamos, rolando pelas areias, debaixo do cajueiro. Foi uma tarde de prazeres. Mostardinha, depois que o sol baixou, fui levar a Joana Bezerra em casa, né? Aí vi, coitada, pobrinha, morava numa casa caiada. Não tive dúvidas. Chamei Joana Bezerra para morar comigo. Porque eu sim, ter uma casa forte, uma casa amarela, toda de telha brasilite, ia dar um futuro melhor para Joana. Falei com o pai dela, o seu Tubal, e ele cedeu a mão da filha em casamento para mim. Fomos muito felizes. Ela queria passar a lua de mel na Torre Eiffel, em Paris. Mas eu disse, não, nós vamos para Brasília, teimosa. É que a passagem estava na promoção, né? Fomos muito felizes. Até que um dia saí de manhãzinha para bater uma pelada lá no Campo Grande. E quando cheguei em casa, Joana Bezerra estava aos beijos com o Jordão. Alto, forte. Eles tentaram se esconder, mas eu tenho boa vista. E não ficou assim, não. Eu cheguei perto e falei, Joana Bezerra, você é mesmo a Maria Farinha, viu? E fui falar com o Jordão também. Jordão, vai sentar no espinheiro. O Jordão ficou muito bravo e falou assim, cavaco, seu Derby Lloyd, eu já queira te pegar faz tempo. Falei, não, Jordão, tenha piedade de mim. Olhei para minha cueca, já estava cheia de barro. Pedi para Santo Antônio, São José, Santa Amaro me ajudarem, mas não teve jeito. O Jordão baixou o tapa na minha orelha e me jogou no poço, e biribeira abaixo. Quase morri afogado. A minha sorte é que passou aquele moço, o cordeiro, que jogou a corda para mim subir do poço. Já boatão minhas costas, tomei um banho de água fria com arruda, e não vou mandar aflitos por aí, não. Eu tenho 2 irmãos que são delegados e vão botar o Jordão na Candeias. Tem mais. Cheguei para a Joana Bezerra e falei, eu vou me bura, viu? Pode chorar, pode opinar que eu me vou. Sabe o que ela me disse? Boa viagem. Tudo bem. A história acaba com um final triste. Mas mesmo assim, consegui superar isso e hoje estou aqui no Jornal do Comércio para contar um pouco sobre o nosso projeto Caravana de Palhaços. Muito obrigado. Obrigado. Muito legal, muito legal. Boa tarde a todos. Eu sou Márcio Bastos e estou aqui com Júlia Cooper e Anderson Machado. Eles são da Circo Caravana Tapioca. Isso. Uma companhia muito legal que está fazendo um projeto maravilhoso chamado Caravana de Palhaços, que a gente vai conversar sobre isso já já. Mas, primeiramente, eu acho que a gente tem que falar sobre como vocês começaram no circo, né? Porque o circo geralmente é uma atividade de tradição. Geralmente são as famílias que vão perpetuando e cada vez mais pessoas interessadas na arte têm buscado se aperfeiçoar, entrar nesse mundo. Eu queria saber como é que foi a experiência de vocês. Como é que vocês entraram no mundo do circo? Eu comecei com 18 anos, fui mandado embora de um trabalho e entrei no projeto social onde eu fiz aulas de malabarismo, né? E aí me encantei pela arte do circo, pelas pessoas, por essa outra maneira de viver e comecei a estudar palhaço, me apaixonei e desde então fui só me aprofundando na linguagem. Saí do trabalho de eletricista, que eu trabalhava como eletricista industrial, e para me dedicar de corpo e alma a essa atividade. Já a Júlia teve uma história diferente, né? Eu, desde pequena, sempre fui ligada à arte, ao teatro e ao circo. A minha mãe
é atriz também foi palhaça, trabalhou em circo. E aí, desde pequena, eu fiz cursos e tudo. E aí, quando eu terminei o colégio normal, decidi que eu queria ser artista circense mesmo. Me inscrevi numa escola de circo, a gente morava em São Paulo nessa época, e era uma escola profissionalizante. A gente tinha aula todos os dias, justamente para incluir pessoas que não são de famílias tradicionais, não nasceram na lona, para aprenderem os saberes do circo fora da lona. E aí fui aprendendo também e virou minha profissão. Ah, que bacana. E você tocou no assunto, vocês dois são paulistas, não é isso? E estão radicados no Recife. Isso. Conta um pouco também dessa experiência de vir para cá. Primeiro veio você, não foi, Anderson? Sim. Conta um pouquinho de como é que vocês adotaram o Recife. Eu vim sozinho, sozinho não, eu vim com mais 3 amigos com a proposta de fazer espetáculos pelas praças e curtir o carnaval ao mesmo tempo. E aí, nessa vivência, nós começamos a perceber que Recife era muito potente para receber esses espetáculos de praça. Né? Porque poucas pessoas tinham esse costume de fazer espetáculos de circo-teatro na rua. E a plateia, né, o público recifense nos recebeu com muito carinho. E aí, eu já encantado com a cidade, recebi o convite para participar de uma seleção para entrar no elenco dos Doutores da Alegria em Recife. E era um sonho que eu tinha desde pequeno também. E aproveitei para unir o útil e o agradável. E aí entrei para o elenco dos Doutores da Alegria e, paralelamente, comecei a desenvolver o meu trabalho em praças e parques aqui. Um ano depois, a Júlia chegou aqui. Que bacana, que bacana. Desde então, vocês estão com a Caravana Tapioca. Exato, a gente fundou a Caravana Tapioca aqui. Em 2010, Em 2010, né? A gente começou a trabalhar juntos na rua. Ele fazia alguns números dele, eu fazia alguns números meus. E a gente se apresentava em parques e praças. E quando terminava a apresentação, a gente ia comer uma tapioca para conversar como tinha sido. Se via se o público ficou para assistir, se não ficou, quanto deu o chapéu, que a gente sempre passava o chapéu, que é a maneira do público contribuir espontaneamente com quanto ele quer e quanto pode, né? Por isso que a gente diz que a arte de rua é a arte mais democrática que tem. Porque assiste todo mundo ao mesmo espetáculo, quem tem mais põe mais, quem tem menos põe menos. E assim a gente fundou a companhia aqui em Recife. Ah, que bacana, que bacana. Um dos motivos dessa conversa, que é muito bacana, é que esse é o mês do circo, não é isso? O dia 27 de março é o Dia Nacional Mundial do Circo. É o Dia Nacional do Circo e Mundial do Teatro. Olha que bacana. Aí vocês estão pensando em uma série de atividades, né, para esse mês. Comentem um pouco para a gente de como é que tem sido o trabalho da Caravana de Palhaços, que também é um projeto que pensa essa ideia da formação também, né, de novos palhaços. Queria que vocês comentassem um pouco para a gente. Exatamente. A gente está com esse projeto agora, que ele foi aprovado no Funcultura, e é para ter essa formação continuada de palhaços, porque a formação de palhaços se dá muito empiricamente ou muito... Só às vezes, né, a gente tem algumas coisas, algumas oficinas, mas não. Dessa vez a gente fez uma formação continuada, conseguiu trazer vários mestres, né, do Brasil. Trouxemos Ézio Magalhães, de Campinas, que é um palhaço e ator incrível, super premiado. Biribinha, que é de Alagoas, e ele é da tradição, ele nasceu no circo, ele sabe tudo sobre circo, assim. Palhaço incrível também. Essa semana tivemos uma oficina com o próprio Anderson. E teremos também uma oficina com o Ricardo Pussetti, que também é de São Paulo, trabalha mais com o teatro, palhaçaria no teatro e na rua. E também é um profissional incrível, assim, são referências mundiais na palhaçaria. E aí são as mesmas pessoas, é um grupo de 20 alunos que está participando dessa formação e tendo oficina com todos esses profissionais. Que bacana. E também semanas de criação. Agora a gente está numa semana de criação. Então, cada aluno está montando um número, montando um espetáculo, se apresentando na rua, para sair do curso com um produto mesmo, para poder se apresentar e vender e continuar trabalhando. Que bacana. Inclusive, eu acho que no curso teve um momento do batismo dos palhaços, não é isso? Assim, porque isso é uma coisa muito interessante. É criar esse personagem, né? Porque isso não é você, é o personagem, isso é muito bacana. Por exemplo, se vocês repararem, ele tirou o nariz. Tirei para conversar mais sério agora, né? Isso é bacana também para você mostrar que assim, tem toda uma simbologia, um respeito. Máscara, né? Exatamente. É a menor máscara do mundo, né? Exatamente. O pessoal fala. Então tem todo um respeito para a gente poder usar o nariz com mais propriedade, para fazer um trabalho mais profissional, né? E dando continuidade com essa oficina, que é fazer com que as pessoas
desenvolvo cada vez mais esse potencial de levar o riso para todos os espaços. Bacana. E falando nisso, fala um pouquinho do teu personagem, o Cavaco. Não é isso? Sim. A professora me chamava de palhaço Cavaco, ela me chamava de Cavaco porque ela não lembrava o meu nome. E acabou ficando Cavaco, né? Porque você toca cavaquinho. Eu toco cavaquinho, estou sempre com cavaquinho nas minhas apresentações e esse ficou o nome que eu levei já são 9 anos com esse nome. E fora isso, eu fui desenvolvendo vários aspectos desse personagem, né? Por exemplo, eu brinco de ser tímido e as pessoas gostam desse jogo. Eu brinco de ser chefe, também tem o jogo da paquera. Então, acho que o palhaço, conforme ele vai ficando velho, ele vai sabendo reagir em diversas situações que a cena propõe para ele, né? Então, eu tive mais dificuldade em descobrir essas características minhas e fazer com que elas fossem aflorando e ficando mais, potencializar, né? mais exageradas para poder mostrar para a plateia. Mas conforme o tempo vai passando, você vai aprendendo a brincar de ser o chefe, o empregado, o romântico, o desesperado, o medroso. Então a gente vai brincando com tudo isso. Bacana. Vou agora ler um pouquinho da interação que vocês aí de casa estão fazendo. Adriana Vieira falou, bom demais. Adeilde Xavier, muito legal. Marcelo José disse que no Brasil o ano inteiro é dia de circo e os palhaços somos nós, manipulados pelos políticos. Vamos falar sobre isso, né? Pois é. Legal, Michele Neves, muito bom. Odemir Silva fala, o circo está presente na vida e na memória do povo brasileiro. Na infância de muitos nós, nos trouxe alegria. Para quem morou no interior, sabe o quanto o circo mudava a rotina da cidade. Como é bom o circo. É muito legal, né, esse poder que a arte circense tem de mover as pessoas mesmo, de mexer com essas memórias que, assim, ou podem ser da sua infância, ou às vezes uma pessoa nem foi ao circo, mas só o imaginário do circo, esse lugar que tira você do comum, do ordinário, no sentido do dia a dia, é muito bonito, não é? Exato, com certeza. E o circo de lona, o circo itinerante, até hoje, ele é muitas vezes o único entretenimento que chega nas cidades pequenas. Sim. Às vezes a gente acha que o circo já morreu, não aconteceu, mas ele está aí no interior de Pernambuco, principalmente tem muitas lonas circulando, com muitas dificuldades por questão de espaço, autorizações que precisam cada vez mais, precisa pagar um valor muito alto para fazer uma apresentação, mas ainda chega em cidades onde não tem cinema, onde não tem shows, onde não tem muitas outras coisas assim. E nós tivemos assim a grande oportunidade de poder fazer muitas viagens e nos apresentarmos para o público do sertão mesmo, de todo o interior do estado de Pernambuco e outras regiões aqui do Nordeste. E não necessariamente precisa ser uma lona de circo, né? Nós dois já conseguimos causar grande impacto numa cidade, quebrar aquela rotina que às vezes a pessoa não tem muitas opções. Às vezes ou é o bar, ou é a igreja, ou é a televisão. Então, e a gente fala que o circo ele é a diversão para a família inteira. Então tem crianças, tem adultos, todo mundo assiste junto, né? Ele é para a família, não é destinado somente a uma classe ou uma idade. É uma linguagem muito abrangente, né? Isso mesmo. O circo engloba a dança, o teatro, a música, várias outras linguagens artísticas, né? Bacana. E vocês estavam falando, eu achei muito interessante tocar nesse ponto, de às vezes você chega numa cidade do interior, a única diversão que de fato tem é chegar ao circo ali, porque essas pessoas não têm contato com o cinema, com o teatro em si, porque não tem espaços públicos voltados para isso. Infelizmente, os equipamentos culturais no estado estão muito sucateados. E quando a gente pensa também em questão de pauta, até aqui dentro da capital, do Recife, você não encontra lugares com pautas tão abertas para circo, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Vocês sentem essa dificuldade, enfim, de se apresentar fora da rua? É bem complicado, assim. Primeiro, só para deixar claro que a gente está na rua por uma opção, porque a gente realmente gosta de fazer arte de rua, a gente acredita que ela é transformadora, mas a gente também adora se apresentar no teatro. A gente sabe que a cidade e o estado tem vários grupos de teatro e de circo que acabam se apresentando mais em outros estados do que no seu próprio local. Justamente, a gente sabe que na cidade do Recife tem vários teatros, assim como o memorável Teatro do Parque, que eu infelizmente nunca
pude entrar, que desde que eu cheguei ele está daquela maneira assim, e está sempre em obra, e a gente Fechado sempre... desde 2010. Pior, está sem obras. Isso é uma coisa muito importante, cobrar isso da prefeitura, porque o Teatro do Parque está atualmente sem nenhum tipo de obra. Desde Exato. 2010 ele está fechado para reforma. E é legal da gente pensar, né, aonde está indo esse dinheiro, né, que deveria estar indo para essa obra, onde está indo o dinheiro dos nossos impostos e realmente cobrar os nossos direitos, assim, o nosso direito à arte e à cultura, né? Esse teatro, tem outros que estão sem ar-condicionado e aí não tem condições de fazer espetáculo porque é muito quente. Ou os que estão bons, mesmo quando é da prefeitura, tem um preço a se pagar pela pauta do teatro, que é o aluguel que você paga, né, pela casa. E ele é muito alto, assim, para você conseguir cobrir a pauta, você tem que cobrar um preço do ingresso super caro, que muitas pessoas não têm dinheiro, ou quem tem dinheiro acaba indo para outras diversões, né? Então, eu acho que é importante a gente lutar por esses espaços. Cobrar essa administração, para que ela seja bem feita. E por isso também que a gente fica muito triste quando nós somos comparados, eu não sei se tem a ver, mas acho que tem sim, quando a gente fala que o político é o palhaço, né? Eu acho que quando comparar a minha profissão com a de um político corrupto, eu acho que é muito triste para nós artistas sermos chamados de... sermos chamados não. De políticos, né? Porque o palhaço também tem essa simbologia meio depreciativa de falar, é um palhaço, não sei o que, quando deveria ser uma simbologia sempre positiva, ligada a uma ideia do riso, bonita. Uma coisa muito legal que eu acho de trazer para essa questão do palhaço e do político é que o palhaço, quando ele se coloca em cena, ele se usa como instrumento para os outros darem risada. Então é difícil, assim, a gente acredita nessa maneira de fazer palhaço, que você não chama um voluntário e faz as pessoas rirem do voluntário. A gente se coloca como para dar risada da gente mesmo, assim. Então a gente tropeçar, ou da nossa fisionomia, ou do nosso parceiro, mas não rir do público, rir da gente. E o político, na verdade, não, né? Ele tá lá super bem, enfim, que foi até comentado aqui, alguns, não todos. Tem muito bom, mas tem muito ruim também. Mas isso que ele comentou é legal pra gente pesquisar, né? Você lembra em quem você votou na última eleição? Você viu qual era o plano dessa pessoa? Saber também, né? Pra quem a gente está dedicando o nosso voto, porque às vezes a gente reclama, mas a gente trata mal a própria pessoa que mora com a gente, né? Sim. Trata mal as mulheres no dia a dia, então fazer a nossa parte também, eu acredito que é bem importante. E é interessante pensar isso, né? Também o circo como uma arte política, porque inclusive o que vocês fazem de ocupar a rua, de estar lá dizendo o espaço público é nosso também, a gente tem que usufruir disso. Isso é uma atitude política pura, né? Assim, e eu queria saber de vocês também como é assim, essa relação com o público, porque assim, você está na rua, você tem que estar preparado para tudo, tem que estar preparado para o inesperado. Assim, como é que vocês lidam com isso, assim, de às vezes as coisas saírem do controle, não sei se isso acontece, ou tem algum fato inusitado, imagino que já aconteceram vários, mas tem algum episódio que vocês lembram, assim, que particularmente marcou de vocês nas experiências na rua? Tem. Primeiro essa coisa da luta política, com certeza tem a lei que nos protege, que a gente pode apresentar, mas muitas vezes quando a gente chega num parque, chega o segurança, pede autorização, taxa de uso do solo, cobra. Realmente, esse sábado a gente fez uma apresentação na Jaqueira, vieram nos perguntar cadê a autorização, tudo, porque existe a lei do lugar, mas só que a lei federal, ela é a magna, né? A nossa carta magna, então ela nos protege, que a gente pode ter essa liberdade de expressão. Acho que o Anderson pode contar um episódio legal que aconteceu com a gente na rua. Não, a gente sempre se depara com cachorros que entram e nos surpreendem, né? Ou às vezes alguma pessoa que bebeu umas a mais e quer se expressar também, quer ter um dia de artista. E numa dessas apresentações pelo interior, chegou um rapaz bem mamado mesmo, falando que era poeta. E aí esse jogo... Foi Bezerros. E esse jogo de interação aconteceu, fluiu muito bem, e aí eu deixei ele recitar uma poesia. Ele recitou, o pessoal bateu palma, foi bonita. Aí ele estava saindo, ele voltou. Queria cantar uma música. Aí, tá, legal, bateu palma. Aí a terceira vez começou a encher o saco. Só que a plateia ria da minha situação de não saber como resolver aquele problema, né? E aí eu consegui contornar, pedi que uma pessoa ajudasse, segurasse. Eu falei, quem que é o pai desse menino? Peguei um rapaz mais forte da plateia, falei, segura na mão dele aqui, por favor, e dei a mão do rapaz para ele segurar.
E ele continuou interferindo um pouquinho. Quando eu fui ver, ele estava deitado, dormindo na lona. Se tivesse combinado, não tinha saído tão cômico. Eu né? deixei ele dormindo, foi ser melhor deixar ele dormindo aqui, participando como cenário, do que acordá-lo e ter que lidar de novo com esse problema. Mas é muito imprevisível o ambiente da rua e é muito gostoso, porque ao mesmo tempo que você está apresentando o seu espetáculo que tem um roteiro, você pode brincar com esse improviso e tornar um espetáculo único, né? Gerar momentos que nunca ninguém vai ver. Normalmente é um momento E que não vai se repetir. Não vai é? se repetir, né? Isso. Então é um momento único mesmo para todo mundo que assiste. Claro, isso é muito bacana. Eu vou ler mais alguns comentários aqui, lá. pessoal. Ferreira Costa, Pernambuco respira cultura. Luciana Casimiro falou, parabéns pelo mês do circo e como é bom saber que eles ainda nos alegram. Estou mandando aqui para vocês. Eduardo Ribeiro fala, uma ida ao circo é sempre nostálgico. Érica Magalhães falou, sempre amei ao circo. Hashtag faz parte da minha vida. E Eduardo Ribeiro botou, pois é, palhaço é sinônimo de alegria, ao contrário dos políticos corruptos que são sinônimo de vergonha. Aí, gostei, é isso aí. Muito bacana. E, gente, assim, aproveitando que, enfim, a gente está falando dessas atividades, dia 1º de abril, vocês vão fazer uma demonstração de trabalho lá no Teatro Apolo, não é isso? No 1º de abril, quem vai fazer a demonstração é o Ricardo Pussetti, do Lume Teatro, lá de São Paulo. Ele vai fazer uma demonstração técnica que se chama Anjos do Ridículo. E é muito interessante, porque ele fica improvisando sobre o palhaço e também chama pessoas da plateia para demonstrar. É uma aula espetáculo. Então, você que está interessado em palhaço, você que gosta dessa arte, você que é estudante ou só simpatizante, vem assistir, é de graça, dia 1 de abril, 4 horas da tarde, no Teatro Apolo. Bacana. E dia 20... E dia 28 de tarde, também no Passo do Frevo, comemorando o Dia do Circo. A gente vai fazer uma apresentação lá. Olha que E no dia 29 vai ter um bate-papo sobre palhaçaria também no Passo do Frevo. Todas essas atividades são gratuitas e abertas ao público todo. A pessoa ficar sabendo, né, pode entrar na nossa página do Facebook, que é Cia Caravana Tapioca. Né? Você procurar Caravana Tapioca no Facebook, vai adicionar a gente e aí a gente vai avisar, né? Através dessa ferramenta aí. Fica se atualizando. Isso é muito legal para justamente as pessoas continuarem tendo contato, né? Porque você tem atividades o ano todo, né? Isso aqui é bacana porque, enfim, as pessoas podem saber onde vocês vão estar se apresentando. Isso é muito legal. E tem uma coisa que eu queria falar com vocês, que é essa ideia do circo, que é muito múltipla. As pessoas às vezes têm justamente a ideia só do circo de lona, mas o circo é uma arte muito complexa. Atualmente tem a coisa dos elementos do circo contemporâneo. Enfim, eu queria saber de vocês assim também, como para vocês é estar em constante contato com essas transformações. Assim, vocês estão sempre buscando, tem algum interesse particular de vocês em alguma expressão específica do circo? Assim, eu queria que vocês comentassem, enquanto artistas, o que é que interessa mais atualmente de estudar no circo. Assim. A gente está sempre buscando, né? No Olha ano o Facebook passado, de vocês, desculpa aí, interromper. ó, gente, quem gostou, pode dar um like na nossa página, gente. Deixa um comentário falando que gostou, né, Anderson? Quem não gostou, pode deixar um comentário também na página, que aí depois eu apago. Contanto que interage, né? Tô brincando, gente, liberdade de expressão. Aí, ó, esse vídeo que tá passando agora na tela é o nosso documentário Circo Sem Fronteiras, sobre a nossa viagem pelo sertão, que a gente se apresentou em cidades de baixo DH. Tá disponível aí para quem quiser assistir. Bacana. Mas vou voltar à sua pergunta. Sim, por favor, desculpa de interromper. Desculpa eu interromper. Que foi o que mais nos encanta, né? A gente está sempre buscando. Ano passado a gente foi para os Estados Unidos fazer um curso com o Avner Eisenberg, que é um palhaço fantástico, assim, não usa nariz, quase não usa figurino, bem simples. Que não usa incrível, texto, né? não usa texto, ele é super universal, ele já tem quase 70 anos, assim. Foi incrível, então a gente está sempre buscando todas essas linguagens diferentes do circo e buscando realmente inovar. Então, se a gente vai pegar uma sketch, a gente busca também trazer ela para a atualidade, colocar no meio de um roteiro, misturar com o teatro, com a música. Nós temos vários espetáculos, né? Tem um que nós não trabalhamos com texto, né? Apenas com teatro físico, que a gente quis explorar essa potência de poder se apresentar para qualquer pessoa de qualquer local do mundo. Tem outro espetáculo que chama O Circo de Lampezão e Maria Butina, onde eu finjo que eu sou cangaceiro
para conquistar a Maria Butina, que sonha em ser levada por um cangaceiro para as aventuras do sertão. Então, a gente faz essa brincadeira. Também temos o espetáculo Circo Caravana, que é com esquetes tradicionais de circo-teatro, onde eu faço um faquir e cantador de serpentes, a Júlia faz uma foca adestrada. Então, a gente está sempre buscando inovar e criar diversos modos de fazer o espetáculo de circo-teatro para todo mundo. Muito bacana, gente. Então, deixa eu ler mais aqui alguns comentários. Luciana Azevedo fala circo é alegria. Lulilô fala viva. Só que comentando muito, é engraçado, todo mundo falando muito dessa ideia do circo como memória. É muito bacana isso, né? E espero que vocês confiram também os espetáculos dos meninos e de outros artistas. Estão sempre aqui circulando pela cidade, pelo interior. É muito bacana esse trabalho que vocês fazem também. Você falou, vocês viajaram para a cidade com IDH baixo, né? Pô, uma cidade que já sofre com tantos problemas estruturais, receber o circo deve ser uma alegria sem igual, né? Assim, a gente aprende muito em todo lugar que a gente vai também, é uma troca, né? Não é só, a gente não acredita que a gente está só levando coisas boas, mas a gente aprende muito com todo mundo que entra em contato com a gente. Que bacana. Então eu queria que mais uma vez vocês convidassem todo mundo que está assistindo a gente para as atividades desse mês, passasse aquela agendinha novamente, para a gente se despedir de todos. Quer falar do Vale do Catimbau também? Por favor, podem falar. A finalização desse projeto Caravana de Palhaços, né, que é esse curso para esses palhaços profissionais que está acontecendo, vai ser no dia 9 de abril, no Vale do Catimbau. Já no sertão pernambucano, Buíque, né? Em Buíque, ali perto. Então a gente vai fazer um cortejo pela cidade, passando de casa em casa, convidando todo mundo para um espetáculo que vai acontecer na noite desse 9 de abril, na praça em frente à igreja. Então você que é do sertão do Agreste, divulga aí para todo mundo. E aí, voltando à nossa agenda, dia 27 é o dia do circo. Dia 28 de tarde, no Passo do Frevo, vai ter um espetáculo de palhaços, Caravana de Palhaços. Dentro do Passo do Frevo Dentro do Passo do Frevo, mas é de graça, porque terça-feira é um dia que é de graça e todo mundo pode entrar lá. Eu acho que é 4 da tarde, mas é bom confirmar na página do Passo do Frevo ou no nosso Facebook. E no dia 29, quarta-feira, de tarde também, no Passo do Frevo, vai ter um bate-papo de palhaçaria com vários convidados, palhaços que trabalham na rua, em teatro, em hospital. Então você também é nosso convidado. Dia 1 de abril, no Teatro Apolo, às 4 horas da tarde, demonstração técnica Anjos do Ridículo, com Ricardo Pussetti, do Lume Teatro de São Paulo, gratuito. E quem quiser acompanhar também o nosso trabalho, temos vídeos no YouTube, é só digitar lá Cia de Circo Caravana Tapioca, vocês vão ver diversos vídeos. E na nossa página nós também divulgamos outras atividades de outras companhias aqui da cidade, né? Porque em conjunto nós vamos mais longe, né? Com certeza, com certeza. Caravana Tapioca no Facebook também. Então curtam, compartilhem. Queria muito agradecer a presença de vocês, Julia e Anderson, e dizer para vocês também que prestigiem o circo sempre, prestigiem essas atividades, como eles disseram também de outros artistas, porque o circo está aí, essa linguagem milenar, que continua se renovando e só existe com o público, né? Tem que ter essa troca. Claro. Então, com certeza, Márcio. Muito obrigada pela entrevista, muito agradecida. E, gente, vamos lutar aí por esses teatros, né? Para a gente poder se apresentar, vamos lutar pelos espaços públicos, pelo que é nosso. Lembrando que o Teatro do Parque está fechado desde 2010 e a gente tem que ficar em cima disso, porque tem que reabrir. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que acompanharam também e até a próxima.